Meus amados e queridos irmãos, uma boa noite. Já louvamos ao nosso Deus e Pai com a nossa música, já adoramos com a nossa fidelidade e agora nós vamos continuar, agora lendo uma porção da palavra e meditando nesta palavra. Por isso eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo 8. E vamos fazer esta leitura do versículo de número 1 até ao verso de número 12. Diz assim o texto sagrado: Em chegando ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Asbadama, Zacarias e Messulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, e abrindo-o, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém e Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Zerabias, Jamim, Agupe, Sebetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Até aí, meus amados e queridos irmãos, eu quero convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta no texto
que nós acabamos de ler. Meus queridos, o livro de Neemias está dividido em duas partes principais. Os primeiros 6 capítulos vai narrar, ou vai nos contar a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Enquanto que os últimos 7 capítulos nos falam da reinstrução do povo de Deus. Agora é interessante que esta segunda parte foi a mais trabalhosa. Esdras começou a trabalhar nisso 13 anos antes de Neemias. E é verdade que a reconstrução dos muros representa uma grande vitória do povo. Mas isso também lhe oferecia um grande perigo, pois o povo corria o risco de descansar nos louros da vitória. Por isso que tem se dito que os momentos de grandes realizações do povo de Deus também podem representar situações de extremo perigo. Foi isso que aconteceu com Josué após a derrubada das muralhas de Jericó. Pois na batalha seguinte, o povo foi fragorosamente derrotado. Portanto, meus queridos irmãos, muitas vezes a nossa falta de vigilância e as comemorações em meio às bênçãos recebidas nos fazem descuidar da vigilância que nós precisamos ter em todo tempo, em toda hora. A experiência do momento não serve para garantir vitórias no futuro. Ou seja, quando nós vencemos uma batalha, nós precisamos tomar um cuidado tremendo, porque nós não nos tornamos pessoas invencíveis. Cada batalha deve ser travada com cuidado. Cada batalha deve ser travada com muita oração. Alguns de nós temos nos tornado muitas vezes orgulhosos, arrogantes em função das vitórias conseguidas e recebidas. E isto é um grande perigo. E nós precisamos ter um cuidado tremendo com isso. E aqui voltando a Neemias, essa segunda parte do seu livro nos conta a história de um maravilhoso reavivamento em Israel. Neemias aproveitou as comemorações pelo encerramento dos trabalhos para lembrar ao povo os seus pecados cometidos contra Deus. Então esse dia se tornou o dia do choro. Interessante que Esdras leu diante do povo o livro da lei do Senhor. E aí olha a beleza do versículo 3. Que coisa linda, ele vai dizer assim: e leu no livro diante da praça, que está na fronteira da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. O povo estava em pé, diz o texto, e Esdras estava num púlpito de madeira, diz o versículo 4, e todos estavam ali ouvindo a palavra do Senhor. Ele começou pela manhã, ele se estendeu até o meio-dia, diz o texto, mas o povo estava atento à palavra do Senhor. E diz o versículo 9, que todos foram confrontados com os seus pecados, e por isso eles começaram a chorar. Meus queridos irmãos, aquele dia ficou reconhecido como o dia do choro, o dia das lágrimas. E bem que nós poderíamos ter hoje o dia do choro, quando nós vemos a nossa situação, quando nós vemos em pleno dia do Senhor as igrejas fechadas.
Bem que nós poderíamos ter o dia do choro, quando nós percebemos tantas famílias sofrendo, quantas famílias enlutadas, quantas pessoas sendo contagiadas, quantas pessoas e chefes de famílias ficando desempregados. Bem que nós poderíamos ter o dia do choro, mas, entretanto, diante do dia do choro, a resposta de Esdras e Neemias foi essa: a alegria do Senhor é a vossa força. E aqui, irmãos, eu fico imaginando o povo chorando, e Neemias então olha para o povo e diz: pare de chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, alguns de nós temos apenas chorado pelos nossos pecados e falhas em cumprir a vontade do Pai. Muitas vezes nos sentimos derrotados e não sabemos como vencer o desânimo. A resposta aqui de Neemias e Esdras nos atinge em cheio. Essa resposta serve para a minha vida e esta resposta serve para a tua vida. Ele diz que a força da nossa vida vem da alegria do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção que a força da sua vida, ela vem da alegria do Senhor. Mas agora a grande questão é: o que é essa alegria do Senhor? Certamente, meu irmão, minha irmã, essa alegria do Senhor não é um riso tolo, não é um riso sem sentido, é algo muito mais profundo do que isso. Se a alegria do Senhor é a nossa força, vamos olhar para essa história e para esse texto, ver o que é esta alegria do Senhor, que deve contagiar a minha vida e a sua vida. Porque esse texto vai ensinar para mim e para você que a alegria do Senhor, ela está fundamentada no perdão e na misericórdia de Deus. Meus queridos, só aconteceu a restauração do muro, só aconteceu a restauração do povo aqui nesta época de Neemias, porque Deus é um Deus perdoador. Nós não podemos nos esquecer que nós não somos perdoados apenas porque nós nos sentimos tristes quando nós pecamos. O perdão vem como resultado da morte de Cristo. O perdão vem como resultado da cruz do Calvário. Perdão, meus amados e queridos irmãos, é algo que nós não merecemos. Pelo contrário, é algo que vem de Deus. É algo que vem da graça de Deus. Deus não nos trata apenas, irmãos, com base dos nossos merecimentos, nada disso. Às vezes nós gostamos de pensar que nós somos melhores do que os outros. Nós nos sentimos bem porque pagamos as nossas contas em dia, quando pagamos. Às vezes nós pensamos que nós somos pessoas mais importantes da vida da igreja, até descobrirmos que não somos. Às vezes nós pensamos que o perdão vem para nós, porque o nosso talento é bonito e afinal de contas abençoa o outro. Ou quem sabe, porque temos algum cargo. Entretanto, nada disso nos assegura acesso a Deus. Somente por sua graça é que nós podemos sobreviver.
Por isso que escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo de número 15, verso 10, Paulo vai dizer que pela graça eu sou o que sou. Ou seja, a graça e o perdão nos fala de quem nós éramos. Nós éramos escravos de nossos pecados, nós éramos reféns de nossas misérias. E a graça vai nos falar de quem nós somos hoje. Pessoas restauradas, pessoas perdoadas, pessoas libertadas, pessoas purificadas no sangue do Cordeiro. Então nós podemos declarar bem alto para que o mundo ouça. Bem alto para que os nossos vizinhos ouçam, para que os nossos amigos ouçam, que os principados e a potestades ouçam, que a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria vem do perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Essa é a nossa alegria. Paulo, pensando num povo perdoado por Deus, ele vai dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Portanto, meus queridos e amados irmãos, preste bem atenção numa coisa sobre o perdão e o amor de Deus. O amor de Deus nunca é exercido em arrepio da sua lei. O perdão de Deus é concedido depois da satisfação da sua justiça. Então a ideia aqui é que nenhuma acusação poderá ser levada em conta se Jesus Cristo, nosso advogado, nos defende. E se Deus, o juiz, já cancelou e já decretou justificado. Ou seja, o argumento de Paulo é que se a justiça de Deus já foi satisfeita, se Jesus Cristo já pagou o preço da nossa redenção com o seu sangue, se Jesus já levou sobre si os nossos pecados, se Ele já quitou a dívida do nosso lugar, se Ele carregou já sobre o seu corpo no madeiro todos os nossos pecados, se o castigo que deveria cair sobre a minha cabeça caiu sobre Jesus, se Deus já fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, se Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus, se Ele assumiu a nossa culpa, se Ele foi à cruz como substituto de todos nós, se nós já fomos declarados livres da culpa, então nenhuma acusação contra nós prosperará. Ou seja, meu irmão, minha irmã, ninguém pode amaldiçoar, ninguém pode condenar aquele a quem Deus decidiu abençoar. Essa é a nossa alegria. A alegria do Senhor é nossa força, porque a alegria do Senhor é resultado do perdão de Deus em nossa vida. Então a alegria do Senhor, a nossa força é. Esdras e Neemias, ele chama o povo e diz: no dia do choro, pare de chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, meu irmão, minha irmã, é a sua força, porque você é alguém remido e lavado no sangue do Cordeiro e perdoado pelo Senhor. Em segundo lugar, ele vai dizer que a alegria do Senhor é quem nos sustenta nos momentos de aflições. Meus queridos, a história de Neemias está repleta de demonstrações do cuidado de Deus em meio às aflições.
E aí quando você olha ao redor, você vai descobrir de pessoas que têm sido verdadeiramente alimentadas, cuidadas e abençoadas por Deus em meio às lutas e às grandes batalhas da vida. E quando você olha para as Escrituras Sagradas, você vai ver homens e mulheres que puderam experimentar o cuidado especial do Senhor em suas vidas. O próprio Jesus experimentou as providências do Pai nos seus momentos de maiores aflições. No Salmo 77, você vai encontrar ali o salmista reclamando da falta de tranquilidade, até mesmo para conciliar o sono. Ele está passando por um momento difícil. Entretanto, a partir do versículo 10 daquele salmo, ele descobre que a causa da sua insatisfação era o esquecimento das coisas que Deus havia feito no passado. O sustento, o cuidado, os atos da providência de Deus devem ser a causa da nossa alegria. A alegria do Senhor, meu irmão, é a nossa força, porque o Senhor é o pastor da nossa alma. A alegria do Senhor é a nossa força, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Essa semana, eu ouvi a história de um homem de Deus, um velho puritano, chamado Jeremias Taylor. A sua casa foi assaltada. Foram levados todos os seus pertences favoritos. A sua família foi expulsa da sua própria casa. E assim mesmo, aquele homem de Deus, ele se ajoelha na rua. E ele agradece a Deus porque os seus inimigos haviam deixado o sol, a lua, a sua esposa, os seus amigos, a providência de Deus, as promessas de Deus, a sua fé, a sua esperança no novo céu e na nova terra, o seu amor. E ele então pôde acrescentar que tais riquezas nenhum ladrão poderia roubar, e também de tais riquezas, nenhum ladrão poderia empobrecê-lo. A alegria do Senhor, irmãos, é a nossa força, porque Deus é um Deus que nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso que o salmista vai dizer que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, que é o meu pastor, está comigo. E esse Senhor, que é o nosso pastor, é Ele quem vai dizer que a alegria dele é a nossa força. Você quer se alegrar no Senhor? Não se esqueça de que o Senhor é quem te sustenta nos momentos mais difíceis da sua vida e da sua existência. Mas, em terceiro lugar, esse texto também vai mostrar para mim e para você que a alegria do Senhor é resultado da obediência a Deus, independente das circunstâncias. Veja, irmãos, que nós podemos ver nessa história de Neemias, que a alegria do Senhor é resultado da obediência a Deus, e não do sucesso de nossa vida pessoal. Muitos constroem a sua alegria sobre aquilo que podem construir, ou adquirir, ou comprar. Outros procuram a sua alegria verdadeira no sucesso profissional. E aí o livro de Hebreus vai nos lembrar que o segredo da vida de Jesus era fazer a vontade do Pai que o enviara. Acontece que, via de regra, nós julgamos a felicidade de alguém
por fatores puramente humanos. Achamos que a alegria verdadeira decorre apenas das nossas posses materiais. O sucesso financeiro e os valores temporais não podem garantir a nossa felicidade. Tanto isso é que nós presenciamos uma quantidade enorme de pessoas em nossas voltas, cheio de riquezas materiais, mas totalmente vazios da graça e infelizes na vida. Pessoas que não possuem a verdadeira alegria em sua alma, alegria essa que é resultado do perdão e da paz que só Jesus pode oferecer. Ou seja, meu irmão, minha irmã, essa alegria do Senhor independe das circunstâncias. Todos nós devemos lembrar que nada nesta vida pode nos tocar sem a permissão do Pai. Então, seja o que for que nos aconteça, e seja o que for que esteja acontecendo na sua vida hoje, esteja seguro de que o Senhor é quem vai te capacitar com graça, com misericórdia, para você atravessar e enfrentar esses momentos difíceis. Lembra-se de Paulo e Silas? Você se lembra quando ele estava naquela prisão lá em Filipos, por causa do nome de Jesus? E a Bíblia diz que após muitos açoites, e marca dos açoites sobre os seus ombros e sobre os seus lombos, e a Bíblia diz que eles cantavam e oravam ao Senhor. Eles estavam felizes, porque sabiam que acima daquela situação conflitante, é Deus quem tinha o leme nas suas mãos. Portanto, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, na minha vida e na sua vida, quem tem o leme nas mãos é Deus, em nome de Jesus. Por isso que a alegria do Senhor, a nossa força é. A sua vida, na sua existência, quem tem o leme é Deus. É Ele quem dá a última palavra. É Ele quem sustenta você. É Ele que é o Deus da providência. É Ele que é o El Shaddai. É Ele que enche o nosso coração de alegria, para nós podermos cantar e declarar a alto e bom som, que a alegria do Senhor, a nossa força é. Eu queria concluir esta palavra, contando uma história que me impactou muito, a história de fome, dias de trabalho pesado, dias que trouxeram noite de insônia a uma serva do Senhor chamada Li. Ela e sua família lutaram para sobreviver a 4 longos anos de exílio na floresta do Camboja, sob o regime brutal daquela época. Ela viu os seus pais e os seus 4 irmãos morrerem de fome. E quando finalmente ela obteve permissão para deixar o terror daquela existência, um terror tão grande que a vida dela estava semelhante à de animais, mas ela ainda estava viva. Toda a sua família pereceu. Não suportaram os sofrimentos daquele dia. E durante aqueles anos de terror, Li, uma seguidora de Cristo, uma serva fiel, ela se perguntou muitas vezes por que Deus estava permitindo de que um bando de homens cruéis afligisse tamanhos atos, desumando a sua família e aos seus companheiros.
E ela pôde dizer assim: esses pensamentos vieram à minha mente muitas vezes, noite e dia, porque foram noite e dias de lágrimas e sofrimento. No entanto, todos esses pensamentos eram substituídos, declara ela, pela promessa de Deus. Quando o Senhor fala: de maneira alguma te deixarei, de maneira alguma te abandonarei. E aquela serva do Senhor pôde testemunhar: foi esta promessa que eu me agarrei. A promessa de um Deus falando: de maneira alguma eu te abandonarei, de maneira nenhuma eu te deixarei. Meus queridos irmãos, muitos crentes, muitos cristãos enfrentam todos os tipos de problemas. Porém, a maioria delas não é tão indescritível quanto essa serva do Senhor sofreu. Porém, o testemunho dela é uma evidência da palavra do Senhor, através do profeta Naum, de que essas palavras são verdadeiras. Mesmo quando problemas absolutamente insuportáveis cruzam nossos caminhos, nós podemos ter a certeza, conforme diz o profeta Naum, que o Senhor é bom e o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Portanto, qualquer que seja o teu problema, o Senhor é bom. Qualquer que seja a sua dificuldade, lembre-se que Ele é o seu refúgio. Lembre-se que Ele é a sua fortaleza quando os problemas te abatem. E é nele e é nas suas promessas que nós nos agarramos. A alegria do Senhor, a nossa força é. Então lembre-se que a alegria do Senhor, que é a nossa força, está fundamentada no perdão de Deus. Nós somos pessoas perdoadas pelo Senhor. Nós somos pessoas lavadas no sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação mais há sobre a minha vida e nem sobre a sua vida. Porque ninguém pode amaldiçoar a quem Deus já abençoou e já perdoou. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, porque o Senhor é quem nos sustenta em nossas aflições. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos capacita. É Ele que nos faz andar, nos faz caminhar, nos faz viver como homens e mulheres vencedores por meio de Cristo Jesus. Somos mais que vencedores, meu irmão, minha irmã, por meio de Cristo e através de Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria é resultado da obediência, e essa alegria não depende das circunstâncias. Então, que Deus abençoe a sua vida. Quando o choro e o dia do choro quiser chegar até o seu lar, quiser chegar até a sua família, lembre-se disso, de que a alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria porque Deus nos perdoa. Alegria porque Deus nos sustenta. Alegria que não depende das circunstâncias. Deus abençoe a nossa querida igreja. Deus abençoe a cada irmão em Cristo. Deus abençoe você que está cultuando a Deus junto com a gente hoje. Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, que a alegria do Senhor, a nossa força é.